dando continuidade às classificações de matrizes, vou trabalhar mais alguns conceitos, iniciando pelo conceito de matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? Bom, em primeiro lugar, para ser uma matriz simétrica, ela deve essencialmente ser uma matriz quadrada. As matrizes retangulares não são classificadas nunca no modelo de ser ou não uma matriz simétrica. Então, a primeira condição para ter chance de ser uma matriz simétrica é a matriz ser quadrada. E além disso, tem que satisfazer uma condição. Qual condição? A matriz original e a sua transposta devem representar as mesmas matrizes. Ou seja, se eu permutar linhas por coluna e obter a própria matriz original, então essa matriz será denominada de matriz simétrica. Bom, vamos lá. Melhor forma é um exemplo, né? Exemplo de uma matriz simétrica. Deixa eu construir uma matriz quadrada de ordem 3. Vamos lá. Eu vou pegar aqui 1, 5, 2. Eu já estou mostrando o truque para você saber quando uma matriz é simétrica ou não. O truque é o seguinte: você deve observar se os elementos simetrizáveis, que são esses aqui, representam o mesmo valor. Vou colocar um 0 aqui, sou obrigado a colocar o 0 aqui. Se eu colocar o 3 aqui, eu sou obrigado a colocar o 3 aqui. Como assim, professor? A ideia é que a diagonal principal vai fazer o papel de um espelho. Se o valor espelhado lá do outro lado for o mesmo número, então essa matriz é dita uma matriz simétrica. Bom, mas vamos aplicar a definição para confirmar? Deixa eu pegar a transposta dela, tem que obter a mesma matriz. Então vamos lá. O que é linha vira coluna. Gente, acompanha comigo. A primeira linha é 1, menos 1 e 0. Vira a primeira coluna. A segunda linha, menos 1, 5 e 3. Menos 1, 5 e 3, segunda linha vira a segunda coluna. E a terceira linha, 0, 3, 2, vira a terceira coluna. Vamos ver se as duas matrizes são iguais? O primeiro é igual, o segundo é igual, o terceiro é igual. Valeu. Menos 1, 5, 3, menos 1, 5, 3. Valeu. 0, 3, 2, 0, 3, 2. Essa matriz ela é simétrica porque satisfaz a condição. A transposta dela é igual à matriz original. Mas vamos criar mais um exemplo? Um espaçozinho aqui curto, mas eu vou criar um exemplo 2 para ver se você captou. Como que você cria uma matriz simétrica? Bom, em primeiro lugar, eu lembro que o espelho é a diagonal principal. Então, esses elementos aqui você não precisa se preocupar. Pode ser qualquer coisa. Então, eu vou colocar aqui 3, menos 4, 1. Beleza. Agora eu vou colocar um número aqui, ó. O 2. Quem é o simétrico dele? É só você imaginar a posição. Que posição está esse número? Ele está na primeira linha, segunda coluna. Simétrico significa inverter a posição. 1, 2 você inverte e vira 2, 1. Então você tem que ver se esse elemento 2, 1 é o mesmo valor. Então, para ser simétrico, eu vou forçar para que este valor seja 2. Captar a ideia? Bom, vamos supor que esse número seja 0. Eu estou criando um exemplo de simétrica. Tá. Esse aqui está na posição 1, 3. O simétrico dele, você troca a posição, 1, 3 vira 3, 1. Tá aqui. Terceira linha, primeira coluna. Então tem que ser o mesmo valor. Se eu colocar qualquer outro número aqui diferente de 0, significa que a matriz não é simétrica. Mas como eu estou criando o exemplo de matriz simétrica, eu vou forçar para que seja 0. Bom, para terminar, se aqui vamos supor for menos 5, ele é o elemento 2, 3, segunda linha, terceira coluna, o simétrico dele seria o 3, 2. Então esse número aqui também teria que ser menos 5. Não vou nem fazer a transposta, tá? Mas se quiser confirmar, você determina a transposta e vai confirmar que a matriz é igual ao original. Bom, eu acho que captar a ideia de matriz simétrica, como que constrói e como que confere. Agora, deixa eu falar sobre a matriz triangular superior. Superior vem da ideia de maior. A ideia é a seguinte: se a posição da linha for maior que a posição da coluna, esses elementos, se esses elementos valerem 0, então
essa matriz será classificada como matriz triangular superior. Repito, se os elementos em que a posição da linha for maior que a posição da coluna, se esses elementos valerem zero, ela é classificada como triangular superior. Professor, como assim? Bom, a melhor forma é criar primeiro uma matriz genérica. Deixa eu criar uma matriz genérica. Vou pegar uma matriz de ordem 3, tá? Vale ressaltar que também para ser uma matriz triangular superior ou inferior, ela precisa, antes de mais nada, ser uma matriz quadrada. Então, deixa eu criar aqui uma matriz genérica. Vamos lá. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Ok. Vamos lá. Quando que uma matriz é dita triangular superior? Se os elementos onde o I é maior que o J. Vamos lá. Aqui o I é igual a J. Aqui o I é menor que o J. Menor que J. Maior do que J. Esse aqui. Igual, menor, maior, maior. Esses três elementos. Se esses três elementos valerem zero, essa matriz vai ser uma triangular superior. Exemplo. Deixa eu já escrever um zero aqui, ó. Exatamente onde o índice é maior. Eu estou criando uma matriz quadrada. O resto pode ser qualquer coisa. 4 menos 2, 1, 0, 3 menos 1, pronto. Esse é um exemplo de uma matriz triangular superior. Tem um truque também. Você pode usar a seguinte ideia. Ó. Bom, só que aí na hora de conferir na matriz você já não pode ler superior. Tem que ser o contrário. Você faz o seguinte. Pega a diagonal principal e verifica se os elementos que estão não superior, acima, e sim abaixo, se todos os valores são zero. Se formar um triângulo de zero abaixo, ela é um triangular superior. Bom, quem entendeu essa ideia já captou a ideia da matriz triangular inferior. Em primeiro lugar, ela tem que ser uma matriz quadrada. Aí, inferior vem de menor. Se a posição da linha for menor que a posição da coluna e esses elementos todos valerem zero, ela vai ser classificada como uma matriz triangular inferior. Exemplo, crie uma matriz quadrada. Na diagonal principal escreve qualquer coisa. Se formar um triângulo de zeros não inferior abaixo, mas e sim em cima, ela vai ser classificada. Então já vou escrever um monte de zero aqui em cima. Aqui pode ser qualquer coisa. Se formar um triângulo de zeros acima da diagonal principal, então ela é classificada como triangular inferior. Vamos conferir? Vamos ver se realmente esses três elementos, o I é menor que o J. Vamos lá. Esse elemento é esse aqui, ó. Pode ver que 1 é menor que 2. Esse próximo elemento, 1 é menor que 3. Esse próximo elemento, 2 é menor que 3. O resto são iguais ou maiores. Tá bom? Bom, e por último, para terminar esse vídeo, matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Bom, uma matriz identidade é sempre uma matriz diagonal. Ah, professor, o que é uma matriz diagonal mesmo? É uma matriz em que os elementos fora da diagonal principal valem zero. Em outras palavras, é uma matriz quadrada em que, se o índice da linha for diferente do índice da coluna, ou seja, fora da diagonal principal, todos esses elementos têm que valer zero, que é a definição da matriz diagonal. E, próxima condição, nos elementos em que a posição for igual, aí esse valor tem que ser 1. Então, deixa eu construir alguns exemplos. Quem é a matriz identidade de ordem 1? É o próprio elemento 1. Quem é a matriz identidade de ordem 2? Vamos lá. Na diagonal principal, onde os índices são iguais, tem que valer 1.
Fora da diagonal principal, tudo vale zero. Essa é uma matriz identidade. Próximo exemplo, para ficar mais claro. Vamos construir uma matriz identidade de ordem 3. Lembra que ela tem que ser quadrada. Vamos lá. Primeiro conceito. Se os índices forem iguais, o elemento vale 1. Isso só acontece na diagonal principal. Fora da diagonal principal, todos os valores valem zero. Essa é uma matriz identidade. Ela só é composta por 0 e por 1. 1 na diagonal principal e o resto zero. Vou dar uma forçada no espaço e vou tentar aqui construir uma matriz identidade de ordem 4. Diagonal principal, 4 linhas, 4 colunas, né? Para ser ordem 4. E o resto vale 0. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3. Tudo fora da diagonal principal, ó. Se isso acontecer, temos aqui um exemplo de uma matriz identidade de ordem 4. De todas essas definições que eu acabo de apresentar, a mais importante é a matriz identidade, que eu vou falar muito dela ao longo da disciplina de álgebra linear.